No ano de 2035, avanços na tecnologia levaram à criação do mundo de Connect. Era tão realista quanto o mundo real, com NPCs de inteligência artificial perfeitamente naturais, habilidades avançadas de esgrima e magia que os jogadores só podiam experimentar no jogo. Um grande grupo de pessoas jazia morto diante do portão, e um homem gritava de dor enquanto adagas o atingiam. O homem caiu no chão, sem vida, diante de outros espectadores que observavam Dawn com o mesmo nome chamado Crash. Os homens chamavam Dawn de bastardo, e um deles instigava os outros a atacá-lo, já que ele estava sozinho. O homem também gritou que Dawn era o inimigo do Império, e os homens avançaram para atacá-lo. No entanto, Dawn olhou calmamente para eles, e o sistema exibiu sua posição como 13º em sua classe como psicocinético. Um dos homens mirou uma flecha nele, gritando para que ele morresse, mas ele simplesmente levantou 2 dedos e desviou a flecha, decapitando o homem. O líder ordenou que seus cavaleiros disparassem suas flechas, o que fizeram. As flechas voaram em direção a Dawn, mas ele ergueu a mão para impedi-las de se aproximarem, deixando os cavaleiros atônitos ao verem as flechas pararem no ar. Em seguida, ele arremessou as flechas de volta aos cavaleiros. Infelizmente para os outros, foram atingidos antes que pudessem escapar. Dawn rolou a adaga em sua mão e a segurou firmemente, atacando rapidamente o líder, fazendo seu pescoço sangrar. Em seguida, aproximou-se dos cavaleiros restantes, que o amaldiçoaram por suas habilidades psicocinéticas e perguntaram sobre sua habilidade muito poderosa. Entretanto, um dos cavaleiros ficou horrorizado ao ver algo acima deles, percebendo a arma suspensa no ar. Dawn mirou as armas neles, fazendo o cavaleiro amaldiçoar, sabendo o que aconteceria em seguida. Então, ele abaixou a mão, liberando as armas, que voaram diretamente para os cavaleiros. Depois, ele se afastou, deixando pegadas ensanguentadas, e entrou no castelo, deixando um rastro de cavaleiros mortos do lado de fora. Ele facilmente derrotou os guardas dentro do castelo e, ao olhar ao redor, se perguntou o que era. Foi quando ouviu alguém tossindo ao seu lado, e o Papa revelou que era o fim. Dawn simplesmente encarou o pingente do Papa, percebendo que era o que ele estava procurando. O Papa disse a ele que Deus havia predito a vinda de salvadores para aquele mundo. Dawn levantou a mão para agarrar o colar do Papa, mas este segurou firmemente sua mão, perguntando por que só havia lutadores lá, porque ele havia trazido caos ao mundo, queimado cidades, matado inocentes e escravizado as pessoas. Dawn simplesmente pegou o colar do Papa, chamando-o de velho, e disse para não culpá-lo, mas culpar a guilda que havia conspirado com o Império. Então, ele ouviu passos do lado de fora, amaldiçoando ao perceber que os atrasados da guilda haviam chegado. Ele subiu as escadas com o Papa avisando para não esquecer que tudo se desdobraria como Deus havia pretendido e todos eles pagariam pelo que haviam feito. Ele enfrentou uma caixa enorme com um buraco no centro e colocou lentamente o pingente no buraco. Uma luz mágica apareceu, revelando um túnel subterrâneo. Ele desceu, recordando as informações da inteligência, mas seus pensamentos foram interrompidos ao ver um livro e outros objetos flutuando na luz roxa. Ele pensou que esses deviam ser os primeiros itens míticos em Connect. Sabia que, há 5 anos, grandes guildas haviam conspirado com o Império e destruído o mundo. Tudo o que ele havia feito nos últimos 6 meses tinha sido para isso, e o lamento de um NPC não significava nada. Ele colocou os itens em seu inventário, pensando em pegá-los antes que os outros chegassem, pois as guildas ficariam muito chateadas se descobrissem que ele os tinha primeiro. Então, ele decidiu sair, mas notou algo na mesa e se perguntou se era um cartucho de jogo. Pegou, questionando por que estava ali. De repente, uma forte pressão emanou do cartucho, fazendo-o dobrar os joelhos ligeiramente de dor e pânico. Ele se perguntou se era um erro de conexão e o que significava. Então, ele saiu imediatamente e acordou em seu quarto, sentando-se abruptamente ao ver uma ferida de facada perto de seu peito, enquanto alguém lhe dizia para parar de se mexer. Ele praguejou em sua mente, percebendo que as coisas estavam indo muito bem para ele. O homem, junto com outros homens de terno, perguntou por que ele estava se movendo tanto e disse para morrer pacificamente. Isso fez pensar que eles tinham ido longe demais no mundo real, e ele o chamou de lixo. Um dos homens no grupo informou ao presidente deles que tinham capturado Dune e perguntou se queriam trazê-lo vivo. Quando o presidente respondeu, o homem disse que entenderam. Outro homem perguntou o que o presidente havia dito, e o homem respondeu que deveriam matar Dawn, pois o presidente só queria a cabeça de Dawn.
Então, os homens o agarraram, dizendo que ele deveria ter jogado em seu nível e perguntaram se ele achava que tinha algo a seu favor apenas porque era bom em um jogo, e se nada o assustava depois que ganhou alguma fama, ele implorou para que não o matassem, mas um dos homens cobriu o rosto e ergueu uma lâmina afiada para matá-lo. Então, o homem o esfaqueou repetidamente, fazendo-o pensar que aqueles homens estavam enlouquecidos por matar pessoas por causa de um jogo. Ele se perguntava se ia morrer assim. De repente, alguém o chamava continuamente de o Senhor em pânico, instando-o a acordar. Ele entrou em pânico, sentou-se imediatamente, surpreso, olhou para a mão confuso e olhou ao redor, se perguntando o que acabará de acontecer, recordando sua morte após ser esfaqueado. De repente, ouviu alguém gemendo de dor ao seu lado, e a empregada perguntou se ele estava bem, chamando-o de Raul. Ele se perguntou quem era Raul, mas ficou mais surpreso ao ver um status acima da empregada chamada Ana no nível 3. Ana perguntou se deveria chamar um médico porque ele estava suando frio. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo e sentia como se estivesse testemunhando algo que não deveria. Então, o sistema exibiu uma notificação indicando que a alma havia se estabelecido, ativando o sistema beta fechado de Connect, e ele agora podia usar a interface do usuário. O número atual de usuários era 1. Ele perguntou em pânico se estavam brincando com ele e percebeu que significava que ele estava dentro do mundo de Connect. Ele foi para a varanda do seu quarto e percebeu que podia sentir o vento e tudo ao seu redor, o que era muito diferente quando estava com o Crash. Ele sabia que a sincronização, o nível de conexão que tinham com Connect, determinava sua força no jogo. Jogadores normais tinham cerca de 30% de sincronização, mas ele tinha quase 90%. Ele conseguiu manter sua posição de primeiro lugar por 10 anos até as grandes guildas aparecerem, mas entendeu que não possuía mais aquele corpo. Sentia-se azarado porque tinha passado tanto tempo evoluindo aquele corpo. No entanto, ele lembrou que era uma versão beta fechada e, atualmente, havia apenas um usuário, fazendo-o questionar se era o único usando aquele sistema naquele mundo. Levantou a mão e percebeu que ainda podia acessar seu inventário mesmo na versão beta fechada. Usou as informações escaneadas dos usuários e o sistema mostrou que detectou informações de usuário bloqueadas e atualizou seus dados. O sistema se apressou em fornecer as informações, e ele planejou usar seu conhecimento e poderes de sua vida passada para subir novamente ao topo. Ele suportou a dor e viu que seu nome atual era Raul Ashton, o filho mais novo do 5º Conde do Reino de Helben. O condado de Ashton foi o primeiro a cair em Connect. Lembrou-se de que o condado de Ashton era uma das famílias ortodoxas do Reino de Helben. O conde e seu filho mais velho haviam morrido subitamente, e o segundo filho tinha desaparecido. Um golpe ocorreu depois que o filho mais novo herdou o condado. Durante esses desastres, a barreira da área proibida quebrou, levando a uma tentativa fracassada de impedir a invasão dos monstros. Agora ele percebia que era o filho mais novo dessa família, R. Ashton. Ele olhou à frente e soube que a bela cidade que estava vendo seria arruinada nos próximos 3 anos. Entrou em seu quarto pensando que não podia deixar isso acontecer, pois não tinha mais Bedon ou Crash nesta vida, o que significava que era sua última chance. Cerrou o punho sabendo que havia sofrido quando viveu como Nhan e se perdesse a chance de viver novamente, seria muito triste. Olhou para a espada na mesa, compreendendo que havia apenas uma maneira de evitar a queda, ele precisava ficar mais forte. Sabia que, um mês depois, começaria a cerimônia de maioridade tradicional do condado de Ashton, e se chegasse às semifinais, poderia ingressar na Academia do Reino para se tornar mais forte e proteger sua vida. No entanto, ele desmaiou subitamente no chão, perguntando-se por que estava se sentindo tão cansado depois de apenas alguns golpes. Então, viu que estava apenas no nível 5, percebendo que estava 2 níveis atrás da empregada, e sabia que precisava começar a treinar imediatamente para o torneio que se aproximava em um mês. No dia do torneio, ele ficou surpreso ao ver que muitas pessoas estavam participando. Olhou ao redor, sabendo que teria que lutar contra elas. Então, lembrou-se de seu treinador dizendo que haviam se passado apenas 10 minutos, mas ele estava exausto. Pensou que isso se devia à dor que havia suportado durante o último mês para passar pelas eliminatórias. Olhou para o sistema, lembrando que da última vez que verificou estava no nível 13 e sabia que sua resistência estava pronta. Também tinha um plano para as lutas, então estava confiante de que chegaria às semifinais. De repente, sentiu um ataque por trás, então se esquivou.
causando o ataque a atingir o chão. Ele ficou surpreso ao ver um punho atrás dele, e o homem se desculpou, dizendo que sua mão tinha escorregado. O homem chamou-o de nobre precioso e perguntou se ele estava lá para o torneio. Ele se lembrou que o nome do homem era John, e os homens atrás dele eram seus primos. John disse a ele que pensava que Raul estaria chorando no quarto. Raul permaneceu em silêncio. Ele percebeu que John era seu primo e que John o havia intimidado durante o treinamento de esgrima no passado. O instrutor e o conde permitiram isso por causa do lema da família, que treinava como se fosse real, tratando todos como iguais no campo de treinamento e não responsabilizando ninguém por ferimentos durante o treinamento. Isso significava que John era apenas um canalha que intimidava qualquer um mais fraco que ele. John disse a ele que deveria desistir enquanto ainda podia, alertando que não seria apenas um osso quebrado desta vez, ele quebraria cada osso no corpo de Raul. Ele instruiu seus primos a deixarem Raul passar, zombando que Raul choraria novamente. Então, John se afastou rindo, deixando Raul com a determinação de derrotá-lo nas finais. Mais tarde, no castelo de Ashton, o mordomo relatou ao homem que estava segurando o relatório do torneio naquele dia. O homem ordenou ao mordomo que lhe entregasse e perguntou se havia alguém útil. O mordomo estava prestes a responder quando o homem ficou surpreso com a lista e perguntou ao mordomo onde Raul estava. O mordomo respondeu que Raul tinha voltado para o quarto após terminar sua refeição, pensando que Raul tinha usado toda a sua força durante as eliminatórias. O conde Melvin Ashton, pai de Raul, disse ao mordomo que ele poderia ir embora. Quando Melvin viu o mordomo sair, riu alto e orgulhoso, dizendo que Raul era seu filho, pois Raul havia realmente conseguido e alcançado a fase de grupos. Melvin nunca tinha forçado Raul a aprender a empunhar uma espada porque Raul era mais fraco que seus irmãos. No entanto, Raul começou a treinar um mês antes do torneio. No início, Raul caía após apenas 10 minutos, mas nunca desistia. Melvin sabia que Raul tinha sido intimidado durante o treinamento devido ao seu corpo fraco, mas também percebia que, se ajudasse Raul, seria envergonhado por não conseguir fazer nada sem sua ajuda. Então, ele esperou até que Raul se defendesse sozinho. No entanto, o progresso de Raul havia excedido suas expectativas. Ele decidiu que, depois das finais, deveria ir ver Raul. O dia das finais chegou, e a plateia instigava-os a se divertirem e pararem de prolongar o combate, encorajando-os a encerrar a luta. O homem amaldiçoou, perguntando por que o fraco à sua frente não estava caindo. Observando Raul ofegante de exaustão, o homem o atacou continuamente, mas Raul conseguiu bloquear cada um dos ataques. Ele fez o seu melhor para evitar ser atingido pelos golpes do homem, que ficava cada vez mais frustrado por nenhum de seus ataques conectar. Em um acesso de raiva, o homem lançou um poderoso ataque gritando para ele ir ao chão. Raul rapidamente deslizou para trás para criar alguma distância entre eles, deixando os espectadores na plateia horrorizados. Alguém da plateia gritou que Raul havia resistido aos ataques do homem várias vezes e perguntou quanto mais ele aguentaria. Outra voz observou que Raul tinha resistido por um bom tempo, e alguém encorajou Raul, dizendo que ele tinha seu apoio, o que só enfureceu ainda mais o homem. O homem balançou furiosamente sua espada em Raul, chamando-o de rato e dizendo que ele não podia fugir para sempre. Mas Raul aparou o ataque do homem. O homem balançou novamente sua espada, mas Raul a aparou novamente, enquanto o homem perguntava se ele não sentia vergonha como membro de uma família condal. Raul bloqueou os ataques do homem com sua espada, zombando casualmente que não conseguia ouvir muito bem o homem. Ele bloqueou mais um dos ataques do homem e depois recuou, criando distância entre eles com a espada apontada para o homem. Raul se preparou para o próximo movimento. Um dos espectadores se dirigiu ao homem como Edmund, instando-o a terminar Raul porque a luta já havia durado bastante, e ele havia apostado seu salário em Edmund. Edmund ficou mais sério e declarou que tinha terminado de brincar. Ele liberou seu poder, formando uma espada de mana, e alertou Raul que iria encerrar aquilo. A plateia gaspou ao ver a espada de mana e alertou Raul que ele precisava desviar, pois ser atingido significaria uma derrota certa. Edmund balançou sua habilidade alimentada por mana em direção a Raul, instruindo-o a morrer, mas, para sua surpresa, Raul permaneceu de pé. Edmund se perguntou por que Raul não estava desviando do ataque. Então, Edmund atacou Raul, criando uma explosão alta no centro da arena, deixando a plateia atônita à medida que a fumaça se dissipava lentamente. O árbitro ficou no centro, interrompendo-os.
O árbitro anunciou a todos que a luta tinha acabado e Raul era o vencedor. Metade da plateia aplaudiu Raul, enquanto a outra metade não conseguia acreditar que ele tinha vencido. Edmund jogou sua espada de lado e se dirigiu a Raul expressando incredulidade e questionando como Raul poderia ser o vencedor. Edmund estava prestes a explicar que, se a luta não tivesse sido interrompida, ele teria vencido, mas o árbitro o interrompeu, chamando-o de tolo e destacando que, se a luta tivesse continuado, Edmund estaria morto agora. Edmund percebeu que Raul não tinha ficado parado, mas estava mirando em seu pescoço. Com medo, Edmund desabou no chão, e Raul se aproximou dele mencionando que precisariam ter uma discussão sobre seu desrespeito para com o condado após o torneio. Mais tarde, ao chegar no castelo, um servo respeitosamente pediu a ele que descansasse bem. No entanto, assim que ouviu a porta se fechar atrás dele, não conseguiu conter sua excitação e gritou de felicidade por ter realmente vencido. Ele abriu seu status com um sorriso, e o sistema mostrou uma atualização. O nível de maestria em espadas de Ashton tinha aumentado para o nível iniciante 9. Orgulhosamente, ele pensou que seu plano tinha funcionado, utilizando a característica do jogo onde ganhava mais pontos de experiência e maestria ao lutar contra oponentes mais fortes. Ele compreendeu que lutar contra um oponente mais forte por mais tempo resultaria em mais pontos de experiência. Ele cerrou o punho, reconhecendo que seu plano tinha dado certo porque seu modo de jogo concedia a ele um multiplicador de experiência por remover a opção de reviver, conhecido como modo hardcore, com alto risco e alto retorno. Ele examinou seu status, percebendo que, embora tivesse reclamado, agora via que estava atualmente no nível 19, hardcore, com classes e espada psicótica. Sua afiliação era o Condado de Ashton, e seu título era filho mais novo do Condado de Ashton. Seus atributos eram os seguintes: Força 22, Agilidade 25, Resistência 19, Inteligência 15, Força de Vontade 34, Mana 29, Poder Espiritual 35 e Sentidos 30. Ele possuía características únicas, como Psicocinético Mestre S+, Linhagem Real e outras características desconhecidas. Ele reconheceu que não teria conseguido subir de nível tanto em um mês se estivesse no modo normal, mas, mais importante, ele tinha 5 características únicas. Ele entendeu que Psicocinético Mestre era uma característica que Bedon tinha, e Linhagem Real era uma característica que Raul possuía. Ele antecipou que o restante de suas características se desbloquearia à medida que continuasse a subir de nível. Ele decidiu testar essas características em suas próximas partidas no torneio. Os dias do torneio chegaram, e ele venceu todas as partidas de maneira justa e limpa. A plateia não conseguia acreditar que o filho mais novo de Ashton havia chegado à grande final, imaginando como isso poderia ser possível. Alguns especularam que ele poderia ter sorte ou estar usando algum tipo de truque, mas ele sabia que os civis em estágio inicial não estavam cientes dos poderes dos jogadores. Ao retornar ao castelo, ele contemplou manter sua habilidade de usar psicocinese em segredo até que o jogador aparecesse. Ele acreditava confiantemente que poderia esconder isso com suas habilidades de atuação. No entanto, alguém bateu à sua porta, apresentando-se como Ivan. Ele convidou Ivan para entrar, e Ivan expressou preocupação com seu bem-estar, perguntando se ele estava ferido. Ele assegurou a Ivan que estava perfeitamente bem, mencionando a presença de um padre e curandeiro de plantão. Ivan colocou uma mão em seu ombro, aconselhando-o a não baixar a guarda e lembrando-o de que havia feridas que não podiam ser curadas. Ele reconheceu a preocupação genuína de Ivan, mas observou que não estava acostumado a tais sentimentos em sua vida passada. Em seguida, perguntou a Ivan sobre o assunto que ele havia perguntado. Ivan entregou-lhe um documento confirmando que ele havia cumprido seu pedido. Ivan perguntou se ele estava certo sobre isso e estava prestes a mencionar John, mas ele interrompeu Ivan, dizendo-lhe para não se preocupar, pois estava confiante de que venceria. Ivan respeitosamente se curvou a ele, expressando sua confiança, e então saiu do quarto. Ivan se afastou refletindo que a confiança de Raul se assemelhava à de Melvin quando era mais jovem. No entanto, ele sabia que o oponente final seria John, que ferira brutalmente seus oponentes. Enquanto examinava o documento, contemplava seu valor, já que estava relacionado ao sistema de apostas do Condado de Ashton, que apoiava os participantes no torneio. Colocando o documento na mesa, acreditava que era o suficiente para garantir seu lugar na família, e tudo o que restava era derrotar John. A voz do apresentador ecoou, anunciando o início da última partida. Ele enfrentou John,
e na plateia, metade o aplaudiu, dizendo para ele vencer com suas habilidades, e ele entendeu. Mas a outra metade disse para ele estar preparado para ser derrotado por John. John o chamou de fraco e disse que não sabia como ele chegou tão longe, mas garantiria que considerasse a pior decisão subir lá. John também disse a ele que, com as pessoas torcendo, logo descobriria o quão inútil ele era, e seria uma visão agradável quando ele começasse a rastejar com os membros cortados. No entanto, ele apenas bocejou em resposta e perguntou a John se ele tinha terminado de esticar a língua. John cerrou o punho com raiva e liberou uma poderosa aura violeta, chamando-o de arrogante, fazendo a plateia perceber que era uma mana avassaladora e que Raul não era páreo para John. No entanto, ele pensou que John estava agindo durão porque viu que o nível de John era 42, com a classe de cavaleiro especialista, que é um usuário de espada. Sua afiliação era o Condado de Ashton, seu título era Gastro do Condado de Ashton e o talento de John tinha potencial de grau B, com força 52, agilidade 41, resistência 43, inteligência 18, força de vontade 14, mana 32 e sentidos 21. Fazendo-o pensar que o potencial de talento de John é apenas B e que John pode parecer impressionante agora. Mas era o limite de John. O apresentador gritou que a partida havia começado e John disse furiosamente que o mataria, chamando-o de covarde. No entanto, ele pulou em direção a John e apareceu acima dele, surpreendendo-o. Em seguida, ele balançou sua espada para atacar John, mas John bloqueou. Ambos tentaram ao máximo não baixar suas espadas primeiro, mas então ele a forçou para baixo fazendo John deslizar para trás para evitá-la. John disse furiosamente que ele estava se exibindo, mas ele ficou em silêncio, pensando que a elasticidade de John estava abaixo de suas expectativas. Eles continuaram se atacando e bloqueando continuamente, fazendo-o perceber que a força de John era apenas isso. John furiosamente balançou sua espada em sua direção, mas ele conseguiu desviar a tempo, fazendo John perguntar por que ele não o havia acertado. Ele bloqueou a espada de John, percebendo que conseguia ver claramente a espada de John. Então, ele fez John tropeçar com os pés, fazendo-o cair de cara no chão, enquanto pensava que uma habilidade de espada sem experiência prática era chamada de espada genérica de nobre. Ele sabia que Raul tinha sido intimidado por John. John perguntou se ele o fez tropeçar, liberando sua aura poderosa novamente, dizendo que o mataria. No entanto, ele calmamente moveu o corpo para a esquerda, pensando se a única coisa que John conhecia era um homem de espada com toda aquela mana fluindo por seu corpo. A plateia ficou chocada ao ver que ele simplesmente desarmou a espada de John. Em seguida, mirou sua espada em John, liberando sua aura azul e preta, dizendo a John que estava entediado. Também disse a John que ele não era nada, afinal, o que fez John ficar furioso e correr em sua direção para atacar, mas ele apenas caminhou para o lado e fez John tropeçar novamente, enquanto dizia que ele tinha problemas de raiva e caía repetidamente no mesmo truque. John rolou pelo chão enquanto ele calmamente dizia a John para olhar para si mesmo e que estava envergonhado do nome do condado Ashton. Ele afirmou novamente que John era apenas isso, mas John, furioso, correu em sua direção mais uma vez para atacar. No entanto, ele simplesmente deu um poderoso soco no rosto de John, que caiu lentamente e desabou no chão. A plateia não conseguia acreditar que John havia sido derrotado tão facilmente por Raul. Ele informou ao árbitro que o oponente estava caído e perguntou se continuariam com a luta. O árbitro gritou para todos que o vencedor do torneio de maioridade de Ashton era Raul Ashton. Em seguida, a plateia começou a gritar que acreditavam nele e continuaram a gritar seu nome em celebração. Ele tropeçou pensando que estava feliz por ter vencido, mas que sua resistência era terrível, fazendo com que as pessoas se preocupassem com ele e imediatamente chamassem um curandeiro. De repente, o sistema apareceu na frente dele, mostrando que a missão do torneio de maioridade havia sido concluída e suas recompensas eram 300 pontos de experiência, 300 moedas e um livro de habilidades aleatório de qualidade ou inferior. Além disso, as recompensas adicionais eram 5 pontos de experiência, 5 pontos de estatísticas de qualidade D e outro livro de habilidades aleatório de qualidade D ou inferior. Os curandeiros começaram a curá-lo enquanto ele pensava que agora poderia entrar na academia do reino. Ele disse a Melvin que estava tão orgulhoso de seu jovem mestre e que Raul havia crescido tanto em um mês. No entanto, Melvin ficou em silêncio, percebendo que Raul havia brincado com John e que, se Raul realmente tivesse ido tão longe em um mês, Raul era um gênio.
Mas então os pensamentos de Melvin foram interrompidos quando Raul o viu. Ele chamou seu pai e acenou para ele, pensando que Melvin estava assistindo. Melvin provavelmente sabia que ele era bom o suficiente para ir para a academia agora, mas Melvin apenas o olhou silenciosamente. Mais tarde, no castelo, Melvin lhe disse que não poderia permitir isso, surpreendendo-o e perguntando por quê. Então, ele disse a Melvin que pensava que poderia ir desde que chegasse às semifinais, mas Melvin disse a ele que era uma situação específica e, pelo que viu, ele precisava ficar ao seu lado por mais tempo. Melvin também disse a ele que desmaiou após a luta, então deveria ficar ali um pouco mais. Mas ele continuou dizendo a seu pai que aprendeu sobre a espada como uma jornada de vida. Em seguida, perguntou ao pai se ele não dizia isso sempre. Ele disse confiantemente a Melvin que estava tentando ir para a academia para aprender mais, assim como ele disse, então não podia impedi-lo. Melvin, surpreso, sorriu percebendo que Raul realmente havia crescido. Então Melvin se levantou, dizendo a ele que se ele realmente quisesse ir, teria que passar por ele. Melvin liberou sua forte aura enquanto mirava sua espada nele e dizia que não seria fácil com ele. Então ele perguntou ao pai o que ele faria agora. Um mês depois, muitos cavaleiros estavam atrás da carruagem, e dentro dela, ele ficou feliz por finalmente estar fora. Então, ele se lembrou de que quando seu pai o impediu, ele aceitou e disse confiantemente ao pai que era sua escolha. Ele avançou em direção a Melvin, mas Melvin zombou, perguntando se era tudo o que ele tinha. Então, Melvin balançou a espada para longe e liberou uma aura mais poderosa, dizendo a ele que mostraria a ele uma verdadeira habilidade com a espada. Ele então desmaiou diante do golpe de Melvin. Melvin disse a ele que era apenas uma prévia do que tinha, mas ele sabia que era a força total de Melvin. Então, ele se lembrou de que o Conde Melvin, um poderoso senhor do condado, morreu no início do mundo de Connect. Depois disso, o condado caiu rapidamente. Para impedir a queda, seu pai precisava continuar vivo, e ele teria que estar à altura das expectativas de Melvin. Desde que partiu, ele jurou que ficaria mais forte e protegeria sua família, pois não poderia perder de jeito nenhum. Enquanto isso, no castelo, Melvin o viu partir, chamou seu nome e lembrou que no campo de treinamento, perguntou a Raul quantas vezes ele tentou e disse a ele para desistir. Mas Raul respondeu que nunca desistiria. Melvin sorriu, dizendo a Raul que elogiará sua persistência, pois era digna da dignidade da família Ashton. Raul ergueu a espada e correu em sua direção, enquanto Melvin dizia para atacá-lo, mas, quando estava prestes a bloquear, percebeu que a trajetória da espada de Raul mudou no meio do caminho, levando um pequeno golpe no rosto. Raul estava frustrado por só conseguir deixar uma pequena ferida, mesmo com a psicocinese, mas Melvin sorriu e disse a Raul que era hora de admitir que Raul não era mais uma criança e que Raul era um orgulhoso espadachim. Portanto, ele disse a Raul para ir e testemunhar o mundo. Mais tarde, eles pararam na floresta para descansar, e ele perguntou a Philip quão longe estavam do destino. Philip, que tinha 42 anos, nível 92, classe de cavaleiro avançado e afiliação com o condado Ashton na Ordem do Urso Dourado, com o título de quebrador de espadas e talento potencial de grau S, respondeu que, com aquela velocidade, chegariam em 5 dias. Ele perguntou se deveriam se mover mais rápido, mas Philip respondeu que precisavam treinar os soldados também, então deveriam continuar naquela velocidade. Ele sabia que incluindo ele e seus servos, sua família havia selecionado um total de 50 pessoas, incluindo 3 cavaleiros regulares, 6 cavaleiros em treinamento, 15 aprendizes e 20 cavaleiros. Todos eles tinham talentos potenciais de grau B ou superior. Ele sabia que o número e os níveis de habilidade não eram ruins e que, para evitar a queda, precisavam ficar mais fortes. Um homem chamado Jake informou que a manutenção da carruagem estava pronta e eles poderiam partir. Ele elogiou Jake pelo bom trabalho, e Jake perguntou se precisavam levar tantas pessoas para lá por um mês. Philip disse a Jake para parar de questionar as ordens do jovem mestre e disse a ele que entenderia quando chegassem lá, deixando Jake mais confuso. No entanto, ele sabia a razão de estar levando todos para a cidade Livre Mira, pois era uma das primeiras cidades que os jogadores visitam após o tutorial. Aquela cidade tinha muitas missões, itens escondidos e limitações de uso de mana para evitar o massacre injusto de jogadores iniciantes. Além disso, os recursos eram infinitos, e os jogadores ficavam loucos por aquele lugar. Ele decidiu levar os cavaleiros para a zona de Grind para acelerar seu treinamento.
Ele achou que era um plano perfeito. Quando o sistema apareceu, mostrou que uma nova funcionalidade, a comunidade Connect, foi desbloqueada, uma nova categoria, guilda, foi desbloqueada, e uma nova linha de partida de missão, aventura e colecionador de habilidades, foi registrada. Ele ficou surpreso porque uma nova missão apareceu assim que ele entrou em Mira. Ele pensou que talvez pudesse desbloquear mais funcionalidades se atendesse aos requisitos. Alguém bateu na porta de sua carruagem, e Jake disse a ele que poderia encontrar o prefeito agora. Ele foi perguntado sobre o que gostaria de fazer e respondeu que, claro, encontraria o prefeito. Enquanto isso, no castelo principal, o prefeito da cidade livre Mira, Haldo, perguntou quem estava lá. Seu mordomo respondeu que o filho mais novo do condado Ashton, Rua Ashton, havia vindo visitar com 50 de suas pessoas. Haldo perguntou ao mordomo se ele se referia ao terceiro filho conhecido por ser fraco e perguntou qual era o motivo de Raul estar lá, sugerindo que poderia ser pelo ar fresco. Em seguida, ordenou ao mordomo que os deixasse entrar, pois a família de Raul ganhava dinheiro com materiais de monstros, e ele extrairia algum dinheiro de Raul. O mordomo respondeu que entendia. Um momento depois, Raul abriu a porta, e ele cumprimentou graciosamente Haldo. Haldo o recebeu calorosamente e disse que sinceramente o recebia na cidade livre Mira. Eles apertaram as mãos, agradecendo. Haldo disse a ele para se sentar e conversar, mas Raul pensou que Haldo estava sendo insincero e notou um sorriso falso em seu rosto. Haldo perguntou o que o trouxe a Mira, e Raul respondeu que ouviu dizer que havia um excelente lugar para treinar lá. Haldo disse que, claro, havia e que ele tinha vindo ao lugar perfeito, pois Mira era o local mais seguro para treinar. No entanto, Raul disse a Haldo que não poderia ser um lugar comum e que gostaria de ser autorizado a entrar na floresta amaldiçoada, surpreendendo Haldo. Haldo disse que era muito perigoso, especialmente para um fraco, mas depois esclareceu que queria dizer que era perigoso para pessoas mais jovens. Raul respondeu que era o que ele esperava e que ele supunha que não tinha escolha a não ser jogar fora os 500 mil de ouro que daria a Haldo como uma gratificação no rio, deixando Haldo ainda mais chocado ao ver 500 mil de ouro na frente dele. Haldo imediatamente pegou a bolsa de ouro e disse a ele que estava brincando, explicando que a floresta amaldiçoada realmente seria fácil para ele com seus cavaleiros, e permitiria que ele entrasse na floresta. Ele sorriu e disse a Haldo que sabia que um prefeito generoso como ele permitiria. Ele sabia que a única coisa que restava a fazer era moer e colher todas as recompensas para estar no topo do Connect em breve. À noite, eles chegaram à cidade livre Mira, e ele estava caminhando pela rua com Jake e Philip. Ele pensou que Mira era um lugar construído para jogadores do Connect viverem, mas não havia jogadores lá, pois era um beta fechado, exceto por ele, Rua Ashton, e por causa disso a cidade passava por uma crise. Ele sabia que havia muitas acomodações, grandes lojas, prédios de guildas maiores e outras instalações que eram desproporcionais ao número de pessoas vivendo lá, e os preços das terras caíram por causa de tudo isso. Mas seu verdadeiro propósito ao vir era o mercado imobiliário. Ele pensou que, se tomasse posse de terras baratas em Mira, mais cedo ou mais tarde seriam usadas para construir casas de luxo para nobres, casas de guildas para jogadores e apartamentos para jogadores normais viverem. Além disso, no futuro, essas terras custariam mais de 100 vezes o que custam agora. Ele também sabia que, uma vez que os jogadores entrassem e a guerra estourasse, como aconteceu no passado que ele se lembrava, Mira, a cidade abençoada pelos deuses, se tornaria um abrigo perfeito. Ele se lembrou de que no passado eles podiam ganhar dinheiro apenas emprestando terras, mas pensou que ainda não era o suficiente, considerando a guerra iminente e os riscos potenciais. Ele sabia que tinha que estar ainda mais preparado. Em seguida, lembrou a si mesmo que não podia fazer nada contra o poder financeiro deles em sua vida passada, mas desta vez seria diferente. Mais tarde, Jake, suando, perguntou se ele só tinha que assinar ali e chamou seu nome enquanto ele olhava para Jake irritado. Então, disse a Jake furiosamente que todos já haviam assinado, exceto ele, e ordenou que apenas assinasse. Mas Jake disse a ele que sua mãe o instruiu a ter cuidado ao assinar papéis. No final, a senhora reuniu os documentos e informou que, incluindo ele, um total de 51 pessoas se registraram na guilda. Inicialmente, ele pensou que tinha criado a primeira guilda em um mundo sem jogadores e a guilda mais avançada.
Ele olhou para sua equipe, sabendo que eles receberiam assistência do sistema como membros da guilda, e ficou animado para ver a expressão confusa em seus rostos. Enquanto isso, Jake estava ao lado pensando que sua mãe iria matá-lo depois. Na filial da Associação de Batalha em Mira, ele gritou que era o próximo. A senhora o recebeu e perguntou como poderia ajudá-lo. Ele respondeu que estava lá para ver alguns livros de habilidades e perguntou qual era o livro de habilidades de maior classificação que tinham. Um livro de habilidades é um livro com diferentes habilidades escritas nele, e se lido com cuidado, é possível aprender a habilidade. As habilidades variam de F a S. A senhora respondeu que sua filial oferecia até livros de habilidades de classe rank, mas esses livros só poderiam ser comprados por clientes VIP. Ele perguntou à senhora quais eram os requisitos para ser um VIP, e ela respondeu que poderia ser alcançado através de contribuições para a associação através de missões ou fazendo compras significativas. No entanto, para acumular compras, ele teria que gastar muito. Ele perguntou à senhora quanto era, e ela respondeu que eram 10.000 de ouro. Ele colocou a bolsa de ouro na mesa, dizendo à senhora que não era muito e perguntou se poderia ver os livros de habilidades de rank primeiro. A senhora perguntou feliz qual linha de livros de habilidades ele gostaria de ver primeiro, seja espada, arco, magia ou escudo. Ele sorriu e respondeu que queria ver todos eles. Mais tarde, Jake interrompeu e disse que era pesado, perguntando se realmente precisavam de todos aqueles livros. Enquanto seguravam um monte de livros, ele respondeu que poderia achar que era um incômodo agora, mas esses livros os levariam a um nível superior. Jake disse que ele adivinhava que eram livros de habilidades bem descritivos, mas perguntou se eles não poderiam apenas treinar através de livros no nível iniciante. Philip concordou com Jake, dizendo que poderiam ter comprado armaduras potentes com o dinheiro gasto nesses livros. No entanto, ele os tranquilizou e pediu paciência, pois descobririam amanhã. Um momento depois, ele chegou ao seu apartamento e olhou para o monte de livros diante dele, percebendo que talvez fosse demais. Ele sabia que havia limites para o número de habilidades que os jogadores podiam usar, então, normalmente, os jogadores não poderiam usar várias habilidades. Então, ele abriu sua janela de missões, lembrando-se de que quando acordou no corpo de Raul, havia 2 itens desconhecidos no inventário, fazendo-o questionar o que eram esses itens. Ele tentou abri-los, mas não conseguia clicar ou usá-los. No entanto, ontem, quando recebeu a missão, finalmente conseguiu usar esses itens. Abriu seu inventário e descobriu que um deles era o baralho de habilidade selado, fazendo supor que talvez a recompensa por aquela missão tenha sido a ativação do baralho de habilidades. Olhando para o sistema, viu que o coletor de missões tinha uma classificação desconhecida e uma descrição dizendo para coletar pelo menos 10 livros de habilidades e registrá-los no baralho de habilidades, com recompensas extras dependendo do tipo de livros de habilidades. A recompensa por completar era a ativação do baralho de habilidades e a recompensa extra era desbloquear características e adquirir habilidades. Imediatamente, pegou alguns livros, percebendo que precisava abrir os decks e segurar o livro de habilidades. Viu o registro e o livro de baralho começou a se mover sozinho, surpreendendo-o. Uma forte luz roxa saiu dele e voou diretamente para o outro livro. Palavras saíram do livro de baralho, fazendo soltar o outro livro que estava segurando, sem acreditar que funcionou. Então, notou que a fração de mana no livro havia desaparecido, e demoraria uma eternidade para fazer tudo. Pensando se havia uma maneira de registrá-los todos de uma vez, de repente, os livros voaram no ar, chocando-o. Mais uma vez, uma forte luz roxa saiu do livro de baralho e voou em direção aos livros no ar. Os livros começaram a cair no chão, e quando terminou, ele virou as páginas do livro de baralho, se perguntando se ele entendeu o que ele disse. Não podia acreditar que funcionou. Clicou no coletor de habilidades e viu que seu efeito era ativar o baralho de habilidades, enquanto o imitador aumentava ligeiramente a chance de adquirir habilidades do livro de habilidades. Em seguida, clicou em imitador e viu que sua maestria estava no nível iniciante 3. Seu efeito era roubar habilidades do oponente examinado, com as habilidades examinadas sendo registradas nos baralhos. À medida que a maestria aumentava, ele poderia adquirir habilidades de classificação mais alta e o poder da habilidade aumentava. Ele achou que era poderoso, pois poderia roubar e usar a habilidade de outra pessoa. Então, o sistema mostrou que o baralho de habilidades era de classe rara e sua condição era atualizável e vinculada.
Sua descrição indicava que era uma réplica do item mítico, baralho de habilidades, que continha registros de habilidades antigas. Esses registros seriam redefinidos ao cruzar dimensões, e o baralho recuperaria seu verdadeiro poder após alcançar requisitos especiais. Atualmente, registrava 525 habilidades. Ele sabia que era o item mítico que ele recebeu pouco antes de morrer. Também notou que a única coisa restante em seu inventário desconhecido eram as 3 características de classe X e um item, fazendo-se perguntar que tipo de poder continha. No dia seguinte, os cavaleiros ficaram chocados ao ver o sistema e perguntaram em pânico o que era a janela de status e o que era essa coisa chamada Guild Chaz. Eles gritaram que precisavam ver um sacerdote. Por outro lado, o mordomo recebeu, e ele olhou para o mordomo com seus olhos sonolentos, incapaz de dormir a noite toda. Porque estava lendo através dos livros de habilidades, ele cumprimentou Bernard e perguntou se ele havia explicado para eles, ao que Bernard respondeu que explicou conforme as instruções. Ele perguntou animadamente a Bernard sobre o livro de habilidades e se ele tinha experimentado, ao que Bernard acenou em concordância. Ele sabia que Bernard era um servo da família Ashton e enteado de Ivan. Bernard trabalhava para o condado desde jovem e foi ensinado pelo próprio Ivan. Bernard tinha uma ótima memória e realizava as tarefas rapidamente, mas havia outra razão pela qual o havia escolhido. Então, Bernard liberou o vento de sua mão, fazendo com que ele exclamasse que era incrível. Ele disse a Bernard que sabia que ele podia fazer isso, percebendo que Bernard tinha o poder de controlar o vento. Bernard elegantemente respondeu que estava lisonjeado. O sistema mostrou que Bernard tinha 27 anos, nível 21, com classes de servo iniciante e Windwalker. Suas afiliações eram Condado Ashton e a Primeira Guilda. Seus talentos incluíam administração, gerenciamento e controle do vento. Seu potencial de talento era de grau A, com estatísticas, incluindo 17 de força, 18 de agilidade, 24 de resistência, 53 de inteligência, 46 de força de vontade, 23 de poder espiritual e 41 de senso. Suas características únicas eram gerente afiado, cabeça fria e como o vento. Ele sabia que Bernard poderia faltar em certas estatísticas, mas tinha um grande talento para ser um servo ou em um confronto. Ele concluiu seus preparativos e disse a Bernard para se preparar. Bernard, confuso, perguntou para o quê, e ele respondeu que estavam partindo assim que os cavaleiros se acostumassem, indo em direção a God's Domain, a Floresta Amaldiçoada. Mais tarde, na Floresta Amaldiçoada, um ogro lançou seu machado para atacá-lo e quebrou o chão no processo. No entanto, ele desviou e disse ao ogro que era muito lento. Então, ele lançou seu punho, mas antes que seu punho atingisse a cabeça do ogro, ela explodiu. Ele se abaixou no mesmo instante em que o corpo do ogro desmoronou e disse aos outros para saírem logo. Então, uma horda de ogros saiu de seu esconderijo e gritou que ele era um humano forte e deveriam matá-lo. O líder dos ogros chamou todos e ordenou que atacassem, o que os ogros fizeram correndo em direção a ele para atacar. No entanto, ele apenas se posicionou e disse a eles para trazerem, na Floresta Amaldiçoada, God's Domain. Para ser específico, God's Domain não é apenas uma zona de moagem, mas representa toda a cidade de Meera. Isso ocorre porque, se os jogadores se machucarem, são curados, e se os jogadores morrerem, revivem naquela cidade abençoada. É por isso que essa cidade é o melhor abrigo. Além disso, na floresta, a bênção só se aplica aos monstros, então o número de monstros permanece o mesmo após serem mortos. Os humanos não podem ser revividos na floresta amaldiçoada e não podem sair da floresta com os itens que obtêm caçando monstros, porque se os levarem para fora, os itens se transformam em cinzas e desaparecem. Isso significa que não devem tocar na propriedade dos deuses. No entanto, isso só se aplica a civis. Jogadores podem levar itens que obtêm de monstros para fora da floresta com a assistência do sistema. Philip pergunta a Jake por que está falando quando o jovem mestre deles é quem está lutando contra eles. Por outro lado, ele estava ocupado lutando contra os ogros e, quando o líder foi o único que restou, o líder perguntou o que era aquele poder, mas ele simplesmente ergueu as armas no chão com seu poder e perguntou ao líder se significava aquele poder. O líder ficou chocado ao ver as armas voando diretamente para ele, e o líder foi cortado em pedaços por elas. Então, ele diz que isso se chama psicocinese. Junto com Jake, Jake lhe diz que é uma habilidade conveniente, mas Philip diz a Jake para parar de falar e continuar esfolando os ogros.
Jake suspirou e disse que não veio até Meera para fazer isso, explicando que eles fizeram um bom progresso com esse treinamento. Jake o chama enquanto ele está ocupado coletando o sangue dos ogros, e ele agradece rindo, dizendo que foi possível por causa da ajuda de todos. Todos poderiam ficar mais fortes estudando os livros de habilidades. Philip pensa que Raul estava certo e lembra que estava balançando seu punhal para frente e usou a habilidade Hit Susan para atacar o ogro, cortando-o ao meio. Raul pergunta como está e explica que era por isso que trouxe livros de habilidades em vez de armaduras de poder, ao que ele responde que é incrível. Philip percebe que aprendeu uma habilidade tão rapidamente e se pergunta como Raul descobriu sobre aquela habilidade estranha. Então, o sistema mostra para ele o chat da guilda, e ele fica surpreso ao tentar ler uma mensagem de alguém. Ele imediatamente diz a Raul para olhar o chat da guilda, mas, ao olhar para Raul, fica furioso, dizendo que viu também e que estão voltando para Mira agora. Enquanto isso, em um beco de Mira, alguém apontou uma espada para um dos homens de Raul e disse que deveria ter feito isso mais cedo. Então, o homem esfaqueou o homem de Raul com a espada, dizendo que era difícil se conter depois de ver os filhos de Ashton andando por aí. Outro homem segurando uma espada ensanguentada chamou o irmão do homem, dizendo que deveriam tê-lo ouvido mais cedo, pois poderiam ter feito isso muito antes, enquanto esfaqueava outro dos homens de Raul. Um dos homens de Raul perguntou aos homens por que estavam fazendo isso, mas outro homem simplesmente cortou o homem de Raul com a espada, enquanto perguntava ao irmão se o bisavô deles não havia dito para serem cautelosos e os lembrava de que estavam todos ali porque tinham feito um escândalo. O homem chamado Ramon era o primeiro filho do Visconde Randall, o homem chamado Jerry era o segundo filho do Visconde Randall e o homem chamado Cali era o terceiro filho do Visconde Randall. O homem de Raul, que estava no chão, disse a Ramon que eles se arrependeriam, mas antes que o homem pudesse terminar suas palavras, Ramon o esfaqueou e retirou a espada imediatamente, fazendo o homem gritar de dor. Ramon continuamente esfaqueou o homem, rindo e dizendo para ele dizer a Raul para se apressar, pois eles também tinham alguns assuntos com o jovem mestre deles. Em seguida, Ramon disse que era estranho que eles continuassem revivendo enquanto olhava para o homem que estava se curando no chão, chamando-os de bastardos. Jerry riu, dizendo aos irmãos que deveriam cuidar do garoto Raul daquele jeito, mas Cali disse a Jerry que pensava que famílias nobres não deveriam apontar armas uns para os outros na cidade livre. Ramon apenas perguntou a Cali qual era o problema, quando poderiam simplesmente negar e o que fariam sobre isso. Ramon também disse aos irmãos que, se pensassem bem, seria bom e poderiam simplesmente esmagar a família Ashton. Ramon excitadamente virou-se para os irmãos, dizendo que talvez até o bisavô deles os elogiasse. No entanto, enquanto a cabeça de Ramon explodia em pedaços, Cali chamou seus irmãos em choque. Eles olharam para trás e viram Raul perguntando como ousavam fazer isso e dizendo que era uma ofensa ao condado de Ashton, então teriam que pagar com mais do que apenas morte sem valor. Os irmãos o olharam surpresos, e Jerry perguntou se ele estava louco e como ele usava tocar em um filho da família Randall. Cali perguntou o que os cavaleiros estavam fazendo e como Raul chegou lá. Um dos cavaleiros, com uma espada apontada para o pescoço, respondeu temerosamente que eram a força principal da família Ashton, enquanto Philip e Jake apontavam suas espadas para eles. Philip relatou a ele que haviam cercado os cavaleiros Randall conforme ordenado e garantido que não havia civis por perto. Bernard e Jake ficaram em silêncio olhando para o inimigo, e ele os elogiou pelo bom trabalho. Usando sua psicocinese, ele levantou lentamente seus homens feridos do chão em mira e ordenou a Bernard que os levasse para o santuário, ao que Bernard concordou respeitosamente. Ele então abriu seu inventário e puxou sua espada, dizendo a eles que ele mesmo limparia o lixo. Ele sabia que o Viscondado Randall era semelhante ao Condado Ashton. Ambos eram uma das 5 famílias guerreiras do reino de Reuben. No entanto, ao contrário da família Ashton, a família Randall não tinha uma longa história. As 4 famílias guerreiras foram reorganizadas em 5 famílias guerreiras quando o atual chefe da família, Vice Hudson de Randall, atingiu o estágio de mestre da espada. Como uma família com uma história curta, eles tiveram que descobrir várias maneiras de garantir seu lugar, produzindo consistentemente grandes cavaleiros, fazendo contribuições respeitáveis e esmagando seus oponentes. O oponente que escolheram foi o Condado Ashton, que havia perdido poder, pois não produziram um mestre da espada em muito tempo. Não havia riscos em irritá-los, já que a família Ashton era a menos politicamente inclinada.
Muitos conflitos entre essas duas famílias em todo o reino foram em grande parte iniciados pela família Randall, e todos esperavam que o Viscondado Randall vencesse, dada a grande quantidade de mestres da espada. Assim, as pessoas do Randall pensavam que o mesmo aconteceria aqui. Jerry, que o observava, ficou intrigado com aquela força em comum e percebeu que ele havia puxado uma espada do ar. O cavaleiro atrás dele, que tinha uma espada apontada para ele por Philip, olhou para ele e agarrou lentamente a espada. No entanto, ele sentiu a tempo e se virou, balançando a espada e acertando o cavaleiro, fazendo-o gritar de dor. Os cavaleiros Randall ficaram chocados ao ver isso, e Jake guardou sua espada, dizendo que o jovem mestre disse que cuidaria deles pessoalmente e ordenou que seus homens abaixassem as espadas. Um dos cavaleiros de Randall perguntou a ele por que ele não parava agora, pois ele pensava que já havia feito o suficiente. O outro cavaleiro disse a ele que o tinham deixado em paz. Mas ele não se importava mais, mesmo sendo um jovem mestre, de repente, apareceu na frente do cavaleiro, surpreendendo-o. Ele então cortou o corpo do cavaleiro, segurando firmemente sua espada e levantando-a para trás para ganhar força. Usou sua aura nua e atacou-os com sua habilidade de golpe nu. Um dos cavaleiros perguntou o que ele estava fazendo, mas ele apenas cortou o estômago do homem, fazendo-o sangrar e gritar de dor. E o homem respondeu temerosamente que estava bem. Jeremy não conseguia acreditar que dois de seus melhores haviam caído tão facilmente. Ele se lembrou de ter ouvido dizer que Raul era fraco e não sabia manejar a espada. Então, Jeremy puxou sua outra arma e disse a ele que era diferente dos rumores, então ele teria que levar a sério agora. Apontou sua espada para Jeremy e disse para trazer isso. Olhou para Jeremy e notou que ele estava segurando uma adaga de defesa e um florete, fazendo-o pensar se Jeremy estava usando a habilidade de espada do Viscondado Randall chamada Estrela Cadente. Jeremy sorriu e disse que gostava de sua bravura, perguntando se ele sabia que toda ferida se curava em mira. Em seguida, disse a ele que não poderia enfrentá-lo sozinho. No entanto, ele apenas disse a Jeremy que achava que ele era o confuso e apostou que ele e seus cavaleiros nem mesmo tinham treinado desde que chegaram em mira, surpreendendo Jeremy e perguntando como ele sabia disso. Ele disse a Jeremy que aqueles soldados ali, tremendo em suas botas mesmo depois que suas feridas haviam cicatrizado, eram a prova viva de que não estavam acostumados à morte. Jeremy apontou suas armas para ele, pensando que ele não apenas conhecia o combate, mas conseguia ver através de tudo, o que significava que ele era uma ameaça. Ordenou a seu homem que o cobrisse por trás, e o homem disse a Jeremy para deixar com ele. Então, Jeremy pulou e lançou sua espada em sua direção. Ele se cobriu com sua espada, e Jeremy com seu homem o atacou continuamente, cortando seu rosto, braço e todas as partes de seu corpo. O soldado ao lado dele viu uma abertura e correu para frente para atacá-lo, surpreendendo Jeremy e gritando para seu homem parar. No entanto, ele balançou a espada para frente, e o homem foi cortado ao meio. Jeremy chamou seu homem de tolo, mas ele sabia que não havia tempo a perder. Usou sua habilidade de visão da espada Randall e ativou a habilidade Estrela Cadente, surpreendendo-o por um segundo, mas então se bloqueou com uma espada, mentalmente dizendo a Jeremy para trazer isso. Jeremy o atacou continuamente com Estrela Cadente, uma habilidade poderosa conhecida por sua eficácia no combate 1x1. Percebeu que ele estava lutando mesmo com a psicocinese, mas sabia que tinha que se manter, perguntando-se como, quando estava definitivamente dominando aquela luta. Planejava pressionar Jeremy até o fim, encarando Jeremy e o deixando irritado, gritando e perguntando o que havia com seus olhos arrogantes. Mas ele simplesmente respondeu 100%, deixando Jeremy confuso ao perguntar o que ele queria dizer com isso. Em seguida, ele balançou sua espada para frente, fazendo Jeremy jogar suas armas no ar, e ele imediatamente olhou para cima para ver suas armas. Ele perfurou sua espada no chão, e o sistema mostrou que o exame da habilidade do oponente tinha sido concluído em 100%, e o imitador estava pronto para uso. O sistema também mostrou que ele deveria copiar os movimentos exatos usando o imitador para gravar a habilidade nos baralhos. Usou sua psicocinese para pegar as armas de Jeremy no ar, surpreendendo Jeremy. Então, as armas voaram diretamente para suas mãos, enquanto o sistema mostrava a ele para ativar o imitador da habilidade de espada de Randall, Estrela Cadente, grau B. Ele a ativou com raiva, apontando as armas para Jeremy, e a habilidade Estrela Cadente atacou Jeremy em troca, fazendo Jeremy perguntar chocantemente como ele fez isso, sabendo que era definitivamente Estrela Cadente.
Jeremy cobriu o ataque com os braços, gritando e perguntando quem os havia traído e a Raul. Aquela habilidade de espada, enquanto era continuamente atingido pela habilidade Estrela Cadente, apareceu de repente abaixo de Jeremy e disse a ele que o ensinou pessoalmente, fazendo Jeremy perguntar confusamente o que ele queria dizer. No entanto, ele simplesmente esfaqueou Jeremy no lado e retirou a lâmina, fazendo Jeremy ajoelhar-se no chão. O sistema mostrou que ele recebeu um bônus de classificação chamado Domínio da habilidade de espada de Randall, Estrela Cadente, grau B, avançando para o nível intermediário 1. Ele havia gravado com sucesso a habilidade de espada de Randall, Estrela Cadente, grau B, nos baralhos de habilidades. Também indicou que ele deveria equipar a habilidade no slot de seleção de baralho de habilidades para usar a habilidade de espada de Randall, Estrela Cadente, grau B continuamente. Ele olhou para Jeremy pensando que tinha acabado e que usar o imitador de habilidades era difícil, pois era poderoso. Sabia que o imitador era uma habilidade que ele aprendeu com os baralhos de habilidades, que copiava a habilidade do oponente, mas só podia copiar uma habilidade por vez e não podia perder de vista o alvo uma vez que a habilidade fosse ativada. Se perdesse de vista o alvo, a taxa de exame seria redefinida, explicando por que nem piscava quando enfrentava os ataques de Jeremy. Também era impossível roubar uma habilidade, a menos que fosse uma luta de 1 contra 1. Mas então ele ouviu algo ao seu lado, fazendo-o olhar para lá confuso. Jerry perguntou com medo quem ele era e como ele usava a habilidade de espada Randall. No entanto, ele simplesmente disse a Jerry que ainda estava lá porque tinha se esquecido dele. Ele ordenou a Philip que os matasse cada vez que revivessem por 1 hora, ao que Philip concordou respeitosamente e perguntou a seus homens se tinham ouvido o jovem mestre deles. Ele ordenou que matassem, e seus homens concordaram imediatamente. Jerry implorou por perdão e temeu, mas ele apenas os encarou, pensando que era sangue por sangue. Então, o inimigo gritou de dor enquanto ele pensava que aquilo não era a terra ou um jogo, mas a realidade que lhe fora apresentada. Ele sabia que precisava fazer de tudo para não perdê-la novamente, mesmo que isso significasse esperar através de um mar de sangue. Ele estava determinado a não perder. Por outro lado, Haldo, que observava tudo de longe, se perguntava o que diabos estava acontecendo agora. Ele lembrava que, de acordo com o plano, quando os caras do Visconde Randall atacassem aquele bastardo Raul, ele deveria ter sua parte depois de mobilizar os guardas para ajudar. No entanto, Hu havia derrotado 15 cavaleiros sozinho. De repente, Hu olhou em sua direção, fazendo-o se curvar em pânico, e ele se perguntou como Raul descobriu. Haldo também se questionou se Hu não era apenas um ricaço bonitinho e fácil de lidar. Ele contemplou se, por acaso, Raul era um mestre espadachim escondido do condado de Ashton, pensando que, se fosse o caso, Hu teria descoberto todos os seus planos também. Ele se acalmou e pensou que teria que ser amigável com o condado de Ashton no futuro. Alguns minutos depois, Raul estava em seu quarto pensando que havia exagerado um pouco, mas as recompensas eram bastante boas. Enquanto olhava para o sistema mostrando os resultados de sua missão repentina de desafio à família rival, viu que seu resgate e punição estavam completos. Ele recebeu uma recompensa de 30.000 pontos de experiência, 5.000 moedas e um bilhete para um sorteio de livro de habilidades B aleatório. Além disso, recebeu cerca de 5.000 moedas, uma bolsa mágica de expansão de espaço capaz de carregar o equivalente a uma carruagem de bagagem, e um conjunto de xadrez único de qualidade Rapier e Man dos canalhas do condado de Randall. Ele pegou o bilhete, comentando que o bilhete de sorteio de livro de habilidades B era especialmente bom, e se perguntou se ele tinha recebido todas as reprovações do livro de habilidades do torneio como recompensa, pois até pensar nisso agora era ridículo. Ele colocou o bilhete na mesa e expressou que não precisava de algo incrível, mas pelo menos deveria ser de nível médio desta vez. Então, rasgou o bilhete ao meio, rezando para que não fosse uma reprovação. O bilhete liberou uma luz brilhante, e ele ficou surpreso ao ver que havia adquirido um livro de habilidade chamado Reversa, Navegação com Lança, grau B, o que o fez gritar de felicidade. Ele sabia que a navegação com lança era uma habilidade necessária em seu próximo destino, a capital, e disse a si mesmo que a sorte estava a seu favor. Em seguida, pensou que havia apenas mais uma coisa importante a fazer em Me agora e que teria que investir um mês lá, mas jurou que garantiria o sucesso. Uma semana depois, ele estava na floresta lançando sua espada e atacando o ogro à sua frente. Ele enxugou o suor enquanto o sistema mostrava que ele havia subido de nível, alcançando o nível 51.
Além disso, ele alcançara o nível necessário para a promoção, então precisava decidir por uma possível promoção. O sistema mostrou que confirmou seu trabalho como usuário de espada e como um psicocinético iniciante. Além disso, sua proficiência e habilidades relacionadas ao trabalho, incluindo a esgrima hereditária da família Ashton, a esgrima Randall e a psicocinese, aumentaram para o nível intermediário 2. Ele havia satisfeito os requisitos de promoção, então seu trabalho de usuário de espada mudou para especialista em espada, e seu psicocinético iniciante mudou para psicocinético intermediário. Philip diz a ele que é incrível, e Jake diz que é impressionante porque ele se tornou um especialista em espada aos 15 anos. Ele levanta a mão no ar, fazendo com que as pedras no chão comecem a flutuar. Então, ele balança a mão para a frente, gritando vai e as pedras atingem a árvore gigante à sua frente, fazendo-a explodir em pedaços. Em seguida, ele puxa a espada, salta para a frente e ativa seu golpe de urso, atingindo o chão com força e fazendo com que o solo se despedace em pedaços. Ele olha para o chão destruído e pergunta a seus homens se deveria ser assim. Philip diz a ele que foi maravilhoso, como esperado do jovem mestre deles, e Jake brinca perguntando se agora ele pode fazer isso sem eles. Então, Jake sugere que eles tirem um descanso e relaxem, mas Philip agarra firmemente a orelha de Jake e pergunta o que ele quer dizer com relaxar.